foi um confronto duríssimo, né? Onde os pistoleiros atiraram contra uma população desarmada, feriu 2 companheiros nossos. Aí o que a gente percebe com essa realidade, né? Que essa resfrega, né? Essa batalha que acontece ali em 28 de setembro, que vai ser uma data histórica para a nossa luta, ela destampou toda uma série de questões que estavam até então escondidas, né? Que esse grupo que agiu é um grupo de extrema-direita fascista que tem agido em todo o campo brasileiro e sempre tem sido um histórico combinado, né? Que as forças militares, quando aparecem, sempre colaboram com seus patrões e os seus chefes de organização, como é o caso aqui que a gente está narrando. A polícia militar chega, dá razão para os bandidos e começa a apontar fuzil e querer disparar contra os camponeses que estão ali em luta. Desmancharam a ciclo do pessoal e vieram com uma quantidade de 50 pistoleiros, né? Que foi o informe que a polícia deu. 50 homens armados. Eles falaram ali pra todo mundo. O cara foi se escondendo atrás da igreja. A polícia veio proteger o cara ou veio se esconder atrás da igreja? O cara se escondendo e começou o tiroteio aí. Foi bala pra todo lado e eu fui alvejado de 2 lugares, na perna e na barriga. Tava na casa da menina, né? Vizinho. Aí na hora que eu passei pra ir na igreja, tava lá conversando com o policial e peguei e voltei. Na hora que eu voltei, só recebi o tiro. Eu recebi a mensagem, aí eu vim, eu e meu marido. A gente veio dar uma forcinha pro povo aqui. Aí quando cheguei, recebendo um tiro, né? Memória Jaqueira. A minha terra foi invadida, né? E derrubada, foi tudo destruído lá. Acabaram com tudo lá. Pelo mesmo mandante. É o Guilherme Maranhão. E essa região, ela é uma região histórica, né, de ocupação camponesa. Ela teve um importante destaque logo no início, né, do domínio colonial português, quando começou o extermínio dos povos indígenas que aqui habitavam. Também teve a ocupação do povo preto trazido da África para ser escravizado aqui no Brasil e que acompanhou, né, essa região, todas as rebeliões indígenas, camponesas, quilombolas, né, então boa parte do que foi o Quilombo dos Palmares se espalhava por essa região, assim como também vários outros processos de luta do nosso povo, um pouco do cangaço, assim como um pouco também das revoltas ali do Brasil Império, especificamente a revolta da cabanagem pernambucana, né, da Revolução Praeira. A zona da Mata Sul de Pernambuco sempre foi palco de profundas contradições e de luta, né, por liberdade e pela terra, para o povo poder viver e trabalhar em cima dela. Pode-se dizer que muitas pessoas ali que são hoje moradores, produtores, pequenos produtores ali, né, os camponeses de modo geral, que habitam esse espaço, um pouco mais de 5 mil hectares, que compreende a mais de bicentenária, né, usina Frecaneca, instalada ali, que já veio à falência desde o final dos anos 90. Tudo indica que essa população é uma população que miscigena, né, com todos os povos que conformam a nacionalidade brasileira. Então todas essas revoltas sempre tiveram ali presentes. Então a ideia da usina Frecaneca, ali na segunda metade do século XIX, foi mais para poder estancar, né, e utilizar a mão de obra quase que gratuita, na forma de servidão, dessas famílias camponesas que já ali habitavam, nessas serras, né, e vales ali daquela região. Pelo menos aí há mais de 200 anos, desde antes da fundação da própria usina Frecaneca, já habitavam camponeses nessas terras. E que por uma situação de servilismo, né, de servidão, que foi permitido que essas pessoas continuassem ali pelos latifundiários para poder explorar a mão de obra deles, assim, trocando ali por dias de serviço, em troca de moradia, em troca de um pedaço de terra para poder produzir. Isso perdurou por muitos anos, porque os camponeses viviam na terra da usina e no período da entre-safra podiam ter liberdade de produzir alguma lavoura e criar alguns pequenos animais, desde que no período da safra, da colheita da cana, né, da moagem, como é chamado, eles todos se comprometiam a renovar contratos, né, para trabalhar nessas usinas. Então, com a falência da usina, essas pessoas continuaram vivendo na terra. E aí, quando o governo do PSB, de Paulo Câmara, decide entregar todas as terras das usinas falidas aos latifundiários reacionários do estado de Pernambuco, ele decretou também automaticamente o extermínio de toda a população camponesa do estado. E o Estado, mais uma vez, comete um ato meio ridículo, né, de palhaçada, quando dá milhões, concede milhões aí para os latifundiários pernambucanos, e em troca eles não dão nada, nem para o Estado, nem para o povo, né? Em 2014, a grande onda de falência das usinas. A partir de 2015, começa a partilha dessas terras
para outras oligarquias agrárias que se reorganizam na forma mais reacionária possível e alteram a forma de produção, que antes era baseado na monocultura da cana-de-açúcar para beneficiamento, né, na forma de açúcar e álcool e exportação. Agora o que a gente tem é a criação de gado de forma extensiva no pasto aberto, de milhares de hectares, para poder abater e preparar o envio dessas carnes, principalmente para a China. Eles pegaram meu gado, prenderam, eu tenho umas cabecinhas de vaca, prenderam e soltaram o dedo no pasto. Muitos companheiros perderam a sua própria terra, chegaram lá, destruíram tudinho, acabaram com tudo. Acho que o povo é mais importante que o gado. Sabe-se que existem contratos aí de 20, 30 anos, que a gente até brinca que bezerros que nem nasceram ainda já estão vendidos. E isso tudo condenou aquela população que antes era útil para o corte da cana, né, e para a colheita que tinha, não se tornar tão útil agora, que é para a criação de gado, que precisa de mais terras e menos gente trabalhando. E aí vai ter vários outros problemas. Então tem os trabalhadores assalariados rurais que trabalhavam na usina e que não têm seus contratos trabalhistas encerrados, né? Então continuam, na teoria, como funcionários ainda contíguos, né, da usina. A própria usina em si, a oligarquia da família Jardim, não dá baixa nessas carteiras, não dá baixa nesses contratos trabalhistas, o que remete a uma dívida gigantesca, estratosférica, né? Uma dívida absurda aí com os trabalhadores, e que esses também se recusam a sair dos locais de moradia e de plantio, porque são os locais que nasceram, né, e que os pais, que os avós dele também nasceram e cresceram. Eu nasci e me criei aqui, né? Meu pai morreu com 80 anos, minha avó morreu com 93 anos, então aqui já faz mais de 100 anos que a minha família mora. Chega a gente dizendo que a terra é dele, sem ser, porque quando a gente chegou para aqui não existia nada, nem usina existia. Quando minha família chegou aqui, tudo era mata, nem ficha tinha. E até porque a usina deve a eles ainda milhões de reais, né? Nesse contexto, com várias dívidas de centenas de milhões de reais aos trabalhadores, aos impostos estaduais e federais, o latifúndio consegue arrendar, ou seja, alugar essas terras para outras empresas, né, de reacionários, assassinos do povo brasileiro, e atingiu uma escala de violência a partir de 2015, com grupos armados de pistoleiros atuando livremente nessas áreas, aterrorizando a população camponesa. Essa luta aqui no campo, aqui em Barro Branco, é desde quando eu sou menino, rapaz. Todo rendeiro que entra, tenta barrer o povo. Todo rendeiro, aí tem uns 10 rendeiros. Eu acho que o conflito maior até agora foi esse, de todos. Já teve grande conflito aqui. Dizendo que tá piorou. Então, em Barro Branco e o outro engenho, Fervedouro, sempre foram áreas de muito combate, de muito enfrentamento, até que em Fervedouro procurou se aderir, né, se ajustar a uma linha mais conciliatória com os inimigos do povo, e por alguma razão, mesmo tendo fortes prejuízos, aquela organização de Fervedouro preferiu se abster dessa luta por enquanto. Em Barro Branco, o povo, pelo contrário, né, vem fortalecendo a sua luta, vem criando as condições objetivas para conquistar essa terra e destruir o latifúndio de uma vez por todas. Conformou grupos de apoio nas áreas urbanas, desenvolveu, né, a prática da Assembleia Popular na área, tem desenvolvido outras práticas importantes do Programa Agrário de Defesa do Povo, né, aqui no nosso país. E aí, como não podia deixar de ser, todo esse impulso de organização que é gerado através da aplicação do programa agrário que realiza a Revolução Agrária, dirigida pela Liga dos Camponeses Pobres, isso também assanha a toda a reação, né? As polícias civis, militares, né? A Polícia Civil de Jaqueira, né? O delegado que tem lá é amicíssimo, né, dos pistoleiros que só vivem lá, sempre estão lá presentes dentro da delegacia, ou fazendo BO contra boletim de ocorrência contra algum camponês, ou só simplesmente passando tempo. Então demonstra-se uma relação muito íntima, né? Outra situação, os batalhões da PM que aparecem de Palmares, ou o GAT, que é outro batalhão especial, e outros como o BEP mesmo, que até então se dizia que o BEP era para combater facções e quadrilhas organizadas, são enviados constantemente às áreas rurais como forma de intimidação, né, e perseguição contra os camponeses, porque de fato não protegem nada o povo. É sempre assim mesmo, toda vez que vem não faz nada não, fica só pelos cantos, só olhando e pau quebra e eles não fazem nada. Mas a maioria dos que estão do lado de lá é polícia aposentada, polícia de folga, os cambal. O cara tá com 380, bala de borracha, esse é o policial,
Então são, que estou com bala de borracha também no meio, que teve bala de borracha. Eles meteram bala em todo mundo, não respeitou ninguém, nem que tivesse passando na frente que recebesse essa bala, que morresse. Que para ele, nós não somos ninguém. Essa situação aí que ocorreu no dia 28 de setembro, que prova a Polícia Militar foi acionada por um protocolo de segurança que existe dentro de uma comissão de conflito agrário do Estado, uma comissão oficial, que participa o Ministério Público de Pernambuco, representantes da OAB, representantes da ALEP, né, Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, entre outras organizações aí que também se preocupam com a temática. Porém, toda essa situação é jogada por terra porque a gente teve uma grande discussão com o INCRA regional para que fosse encaminhada a desapropriação de todas as terras imediatamente para distribuí-las. Isso não foi atendido até o prazo que exigimos, que era o 27 de setembro, e no dia 28 teríamos uma grande assembleia para discutir sobre essas movimentações. A gente tinha um plano da Assembleia Popular, mas aí cerca de 14 picapes, né, com homens armados, fortemente armados, diga-se de passagem, fazem um desfile macabro por toda a comunidade, assustando e aterrorizando aí toda a população camponesa ali, se reúnem num local para começar a destruir sítios. Aí quando o INCRA aciona o protocolo de segurança, né, de conflito agrário do Estado, aparecem mais de 20 policiais, inclusive o batalhão especial de operações aí, e esses caras vão lá negociar com os pistoleiros e falam que não teriam como negociar uma saída porque eles estavam muito armados, mais armados que a polícia, não sei o quê. Também tem casos, né, de capitães, de tenentes do 10º Batalhão de Palmares que ficam ligando para ativistas à noite para dizer que tem um número para intimidar. Tem continuado feito isso, não só nas áreas rurais, mas também nas áreas urbanas. E também outras questões aí, né, do desvendar e do revelar dessa luta, né. A situação de Jaqueira não é a única do Brasil, companheiros. Esses grupos paramilitares da extrema-direita estão agindo em conchavo, né, com o Estado brasileiro em todos os lugares do Brasil, com a conivência dos políticos desde a extrema-direita até a falsa esquerda. A situação se tornou comum. A polícia militar agindo em conchavo com esses grupos paramilitares dessa extrema-direita bolsonarista. Na hora que a companheira também foi alvejada, aí apareceu as ambulâncias, mas eu não pedi não. Mas eu consegui ficar umas meia hora por aí, junto com os companheiros. Aí como tava queimando muito, eu tive que ir. Aí depois eu voltei. É assim mesmo, a luta tem que ser pegada, né? E não pode se amedrontar. Tem áreas que a polícia militar chega antes dos bandidos paramilitares para fazer uma suposta busca e apreensão de armas dos camponeses, né? Tudo isso para que os bandidos paramilitares desse grupo Invasão Zero possam agir com total impunidade. Que aí nesse caso eles podem vir agir tendo a certeza que os camponeses não vão ter nenhuma espingarda velha, aí eles podem vir barbarizar e fazer o que quiser. O povo de Barro Branco, ele tem que batalhar porque as terras são deles. Eles nasceram aqui, se criaram aqui, então tem que batalhar pelo que é deles. Isso não pode estar acontecendo, né? O pessoal vai chegar de fora e dizer que a terra é dele, não é dele. Quer dizer que os bois têm mais importante do que o povo. Não. As pessoas de fora que não sabem o que está acontecendo aqui tem que se informar mais. O tipo de luta que está existindo na zona rural é se interessar mais, porque da zona rural é que sai o alimento para todos. Acompanhar mais os agricultores, não ficar acompanhando o agro, para entender a luta. É isso aí. Essa extrema-direita, que foi armada até os dentes pelo governo Bolsonaro e dos generais, ela está em uma ofensiva contra os camponeses, em luta pela terra no Brasil todo. O governo do Luiz Inácio, acovardado e fantoche dos latifundiários, deu tudo para eles em troca da suposta governabilidade. E resolveu alguma coisa? Não, companheiros, eles querem mais e querem mais. Em 2021, ainda no governo do Bolsonaro, após mais de 30 dias de terror policial contra os camponeses do acampamento Thiago Campim, em Rondônia, as forças paramilitares e policiais foram derrotadas por a resistência daquelas massas. Para vingar aquela derrota, eles enviou um comando de assassinos para matar a liderança camponesa daquela área, que era o camponês Gideon e o camponês Rafael. Só que eles foram derrotados. Assim como os palestinos de Gaza, que nunca se curva, outros Gideões levantaram a bandeira da Revolução Agrária depois disso. Nós da LCP proclamamos a todos os operários, camponeses, intelectuais honestos, demais setores de trabalhadores do Brasil, a apoiar essa luta que os camponeses do Brasil estão encampando. Os camponeses devem reagir de armas na mão contra essa extrema-direita bolsonarista. Não podemos retrucar balas com flores, companheiros. O terrorismo do Estado em conluio, em conchavo com essa extrema-direita
bolsonarista, ele só vai ser parado pelos camponeses de arma na mão. Não tem outra forma. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.